Boa tarde, meu nome é Osineia, eu sou psicóloga formada há 12 anos, sou da linha cognitivo-comportamental, especialista em neuropsicologia e como o mutismo seletivo ele está ganhando destaque agora, mas não é uma coisa tão recente assim, né? Eu ouvi falar no mutismo seletivo em 2010, quando eu participei de um congresso de terapia cognitivo-comportamental na UERJ. E foi apresentado um caso de uma criança com mutismo seletivo e aquilo me chamou muita atenção, tal o sofrimento da criança num quadro desse de não conseguir falar perante a sociedade, né, em seu convívio familiar, em seu convívio escolar, né. Então eu vim sempre buscando leituras, né, em relação ao mutismo seletivo, mas não é uma coisa que chegue muito ao consultório, né. Não há procura. Por quê? Porque a gente recebe muita demanda de crianças que são agitadas na escola, né? Com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, coisas que atrapalhem, né, o ritmo escolar. Isso é a criança que atrapalha o ritmo escolar, ela é muito solicitada a fazer um tratamento. A criança que é quietinha, né, que não dá trabalho, que está lá no cantinho dela, fazendo tudo, ela não ganha destaque, né? Ganha destaque como uma melhor aluna. Quando os pais vão perguntar dessa criança, a escola fala que é uma excelente criança, exemplo de comportamento, né? Então, essas crianças elas ficam meio que esquecidas e elas ficam ali sofrendo caladas porque elas também não verbalizam o sofrimento delas, né? Então, eu queria agradecer pelo convite e dizer que, para mim, não é gratuito estar aqui. Vou ter um retorno muito grande de poder estar ajudando várias pessoas, de poder estar passando maiores informações desse transtorno, porque a minha maior retribuição, no caso, para mim, é ver a melhora dessas crianças, de ver que essas crianças elas estão sendo olhadas, que elas estão sendo cuidadas, e que elas possam sair do escuro e que elas realmente possam florescer, né? Como a Fernanda botou o evento florescer, né? Então, a gente quando recebe uma criança no nosso consultório, a gente tem um DSM-5, não colocou não, né, Fernanda? A bateria está acabando, ele só vai pegar o carregador para colocar. Porque quando a gente recebe a criança no nosso consultório, a gente tem um DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. E a gente segue esse roteiro desse DSM para entender melhor a dinâmica daquela criança. Então, existem alguns critérios que a gente tem que observar no comportamento da criança com mutismo seletivo quando a gente recebe o nosso consultório, se ela se encaixa nesses critérios que tem nesse manual. Então, todo profissional de saúde mental, ele tem esse manual como parâmetro para o tratamento da criança. Eu até coloquei ali, vou esperar abrir um pouquinho, para passar os critérios, porque assim, né, não gravei de cabeça. Mas, enquanto ela coloca, eu posso ficar falando que, assim, né, confunde muito a criança mutismo seletivo com a timidez, né? Então, ela só é tímida, né? Ouço muito essas falas, a criança é tímida, vai passar, dá um tempo para ela, e os pais levam no pediatra, e o pediatra sempre manda esperar mais um pouco, que a cada criança no seu tempo, eu ouço muitos relatos desses, né? Mas eu sempre falo que os pais eles têm que seguir a intuição deles. Se eles levam no pediatra e o pediatra fala, não, vamos aguardar mais um pouco, e passa 6 meses e vamos aguardar mais um pouco, e os pais estão sentindo que não é só uma timidez, os pais têm intuição, principalmente a mãe, né? Elas são intuitivas, elas percebem. Eu sempre aconselho muito a levar no neuropediatra ou no psiquiatra infantil, porque o pediatra é quem acompanha a criança. Mas o profissional que é especialista em comportamento infantil é o psiquiatra. E muitas vezes as pessoas acham que o psiquiatra é coisa só de pessoas loucas, ditas malucas, né? Enfim, com doenças mentais. E não, o psiquiatra ele trata de comportamento. Então, qualquer alteração de comportamento, o especialista disso é o psiquiatra, né? Então, é sempre bom, quando a gente percebe um comportamento diferenciado numa criança, levar também num psiquiatra infantil, né? A gente parar um pouco com essa questão do preconceito do médico psiquiatra.
Hoje ainda se aceita com mais facilidade o neuropediatra, né? Às vezes a gente encaminha para o neuro porque os pais aceitam com mais facilidade o neuro do que o psiquiatra. Mas é muito importante essa visão do especialista, e é por isso que existem, né, especialistas na área específica de comportamento. E a criança nessa dinâmica de esperar mais um pouco, né, de daqui a pouco vai falar, daqui a pouco vai interagir, e o quanto essa criança está sofrendo nessa dinâmica de esperar esse momento, né? Porque antes se tinha que a criança não quer falar, é uma escolha dela não querer falar, né? A gente sabe que o mutismo seletivo não é uma questão de escolha. A criança ela não escolhe não falar, ela simplesmente deseja falar. O sofrimento é justamente por conta disso, porque ela deseja falar, mas ela não consegue falar, né? Imagina cada um se imaginar querendo falar alguma coisa e não conseguir falar por qualquer motivo. A angústia que isso traz, o nível de ansiedade que isso traz para a criança, né? E muitas vezes se cobra dessa criança que ela fale, e ela simplesmente não consegue. E, né, não é simplesmente, agora você vai falar, pronto, e acabou. Né? Ela precisa ser estimulada, né? E ter ferramentas, estratégias para aprender a lidar com a ansiedade dela, né? Então, quando a gente recebe uma criança com mutismo seletivo no consultório, eu vou falar um pouquinho da intervenção, então, já que não consegue, mas eu estou aqui, né, lembrando que eu coloquei no Data Show. Ficou um pouquinho claro ali, mas pode ser assim você consegue? Consigo sim. Tá bom. É porque se apagar ali... Não tem problema, não precisa apagar não. Então, eu vou falar um pouquinho de intervenção enquanto isso. E quando a gente recebe uma criança com mutismo seletivo no nosso consultório, então, o grande obstáculo que a gente tem de início é fazer com que essa criança se sinta à vontade, né, com o profissional. Né? A gente precisa ganhar a confiança dessa criança. Ela já chega ali com várias questões, insegura por alguns motivos que aconteceram. E a gente precisa trabalhar para conquistar a confiança dessa criança. Então, não é obrigando essa criança a falar, não é insistindo para que ela fale no início. A gente precisa trabalhar com o que ela goste, né? Se for uma brincadeira, fazer brincadeiras com essa criança, enfim, né? Bom, então o mutismo seletivo ele foi falado pela primeira vez em 1877 pelo médico Adolf Guzman. Só que ele acreditava que a criança, ela escolhia quais as situações que ela não queria falar por vontade própria, né, e chamada afasia voluntária. Então, assim, isso foi observado há muitos anos atrás, né, mas ficou muito sem falar, né, sem divulgar. Em 1934, outro médico mudou para mutismo eletivo, porque ele acreditava que a criança elegia qual lugar que ela queria falar. Eu vou falar aqui, mas ali não. Só que em 2002, com a classificação DSM-4, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, foi substituído finalmente por mutismo seletivo, por começar a entender que a criança não escolhia, não é uma escolha da criança em que momento ela fala. É o quanto aquela situação provoca uma ansiedade nela com que ela paralise, com que ela realmente não consiga falar. Então, passando a ser classificado como transtorno de ansiedade e de fobia social, porque tem várias características da fobia social também no mutismo seletivo. Acho que eu tenho que sentar ali para passar, né? Tem como passar, Fernanda, aqui você? Então, esse aqui é o DSM-5, com as características que a criança tem que se enquadrar para a gente começar a suspeitar do mutismo seletivo. São os seguintes critérios para diagnóstico do mutismo seletivo: fracasso persistente para falar em situações sociais específicas nas quais existe expectativa para tal, por exemplo, na escola, apesar de falar em outras situações. Esse é o critério A. Critério B, a perturbação interfere na realização educacional ou profissional ou na comunicação social. O critério C, a duração mínima da perturbação é de pelo menos um mês, não limitada ao primeiro mês de escola.
Critério D, o fracasso para falar não se deve a um desconhecimento ou desconforto com o idioma exigido pela situação social. E critério E, a perturbação não é mais bem explicada por um transtorno da comunicação. Por exemplo, o transtorno da influência com início na infância. Nem ocorre exclusivamente durante o percurso de transtorno do espectro autista, esquizofrenia ou transtorno psicótico. Esse é o manual e, assim, a gente vê muitas vezes, algumas vezes, crianças sendo diagnosticadas com autismo, estando apenas com mutismo seletivo. E aí o psiquiatra dá risperidona, dá medicações pesadas para essa criança, né, sendo que a criança ela apenas tem uma ansiedade elevada que causa mutismo seletivo. Então, esses são os critérios diagnósticos. Aí a gente às vezes fica meio sem entender o porquê que os profissionais ainda não têm muita consciência, né? Porque se é um manual que é a Bíblia da saúde mental, né? Os profissionais deveriam estar informados sobre, né? Então, inicialmente, o mutismo seletivo ele foi muito associado a traumas emocionais, como, por exemplo, situações de abuso sexual ou morte de alguém próximo. Algumas investigações foram alterando esta visão e encarando o mutismo seletivo como resultado psicopatológico de vários fatores. Então, a gente leva em consideração a questão genética, a predisposição, que a criança já nasce, principalmente quando se tem parentes próximos, como mães e pais, com históricos de transtorno de ansiedade, timidez excessiva, algum tipo de fobia. Então, filhos de pais com esses históricos têm tendências maiores a desenvolver o mutismo seletivo. Desenvolvimentais, a questão do desenvolvimento da criança, o que ela passa durante esse desenvolvimento que faz com que afete e que ela desenvolva o mutismo seletivo. Posso dar exemplos aí de pais muito autoritários, que cobram muito dos filhos, é um fator. Pais que negligenciam a criança também, é o extremo, que não reconhecem nada de bom que a criança faça, só cobra e a criança fica com a ansiedade cada vez mais alta, né? Então, o modelo da criança nos primeiros anos de vida são os pais, é a mãe e o pai, né? Então, tem que ter muito cuidado da forma como a gente educa essas crianças. O que a gente está passando para essas crianças? Eu também tenho 2 filhos. Então, você tem que ter muito cuidado com o que a gente vai passar, se a gente está sendo muito inseguro com aquela criança. Às vezes a criança quer ir, mas os pais não deixam por medo que aconteça alguma coisa, superproteção, né? Então, por mais que a gente tenha medo, a gente tem que deixar essa criança desenvolver e criar independência. Então, essas são as questões de desenvolvimento durante a criança, né? Individuais e ambientais. Individuais que são a personalidade da criança, como ela nasceu, quais as características que ela tem, né? Se ela é uma criança mais tímida, se ela é uma criança mais insegura. São coisas que já nascem com a pessoa que a gente não tem muito controle, né? Perante isso. E ambientais, quais os ambientes que essa criança está vivendo? Como é que esses ambientes? Como é que é na escola? Como é que essa criança é tratada na escola? Esses professores, eles estimulam essa criança, eles negligenciam a criança que está lá mais quieta, interage, bota essa criança para interagir de outras formas. Se a criança não fala, mas ela pode interagir de outras maneiras que não seja falando. O familiar, essa família ela está ajudando, ela compreende que essa criança tem um transtorno, ou ela só exige, né, aquela velha história, o gato comeu a língua, por que não quer falar, é metida, né? A gente escuta várias coisas aí que simplesmente a criança está sofrendo, né? Eu comecei a atender uma criança que ela é tida como metida porque ela não chega a ter mutismo seletivo, mas ela chega a paralisar na frente das pessoas e se esconde atrás dos pais. Isso ela já tem 12 anos. Né? Então ela escuta muito que é muito metida. A família mesmo fala isso, né? Não consegue entender que é uma dificuldade da criança. Então é uma questão multifatorial, como eu falei, genética, ambiente, enfim, né? A genética, o temperamento, já falei. A influência do comportamento dos pais, relacionamento com outras pessoas, também. Essa perturbação, por norma, é relacionada com a presença de ansiedade social. Então, a criança ela se sente muito ansiosa em determinadas situações
que ela, em algum momento, dá um significado de ameaça, que para a gente pode não parecer uma ameaça, mas para ela é uma ameaça. Na prática, essas crianças não conseguem nem participar em conversas, não falam na escola, não falam com os amigos e muitas vezes não falam também com pessoas da família. Nos casos mais graves, essas crianças dialogam apenas com familiares diretos, como os pais. Né? E como elas não falam na escola, o desenvolvimento escolar de aprendizagem é prejudicado, porque ela não tira nenhuma dúvida, ela não se expressa, muitas vezes ela não apresenta trabalhos escolares, e aí a nota dela cai e a escola começa a pensar num transtorno de aprendizado, sendo que na verdade não existe nenhum transtorno de aprendizado, porque já se sabe que as crianças com mutismo seletivo elas são muito sensíveis e bastante inteligentes. Tem um QI, às vezes, até acima da média para as crianças da idade delas. Então, o funcionamento social também se prejudica, porque ela não consegue interagir com outras crianças, fica limitada somente ao convívio dos mais próximos, geralmente mãe, né, pai, enfim. E o início dessa perturbação, ela acontece mais ou menos aos 3 anos de idade, mas geralmente ela é diagnosticada apenas na entrada da escola, quando a escola percebe que a criança não está interagindo conforme as outras crianças. Isso quando a escola tem um olhar também diferenciado, de perceber que essa criança não está acompanhando as outras crianças. Então, reforço negativo, superproteção e autoritarismo que reforça erros e falhas no comportamento da criança. Então, essas são as que mais estimula a questão da elevação da ansiedade na criança, né? Reforçar negativamente a superproteção ou autoritarismo. São as características. Então, o que pode vir acompanhado do mutismo seletivo? Eu coloquei algumas características que podem vir acompanhada. Timidez excessiva, o medo de constrangimento, isolamento e retraimento social, apego, traços compulsivos, negativismo, birra ou comportamento opositivo leve, dependência dos pais, agressividade, tristeza, excessiva rigidez, perfeccionismo e evitar olhos nos olhos. Por isso que muitas vezes ele é confundido com autismo, porque a criança com mutismo seletivo, muitas vezes ela não olha nos olhos das pessoas. E aí E também é um erro, porque muitas crianças autistas olham nos olhos das pessoas. Então, cada caso tem que ser avaliado subjetivamente. E não quer dizer que toda criança que tem mutismo seletivo vai apresentar todas essas características. Ela pode apresentar alguma dessas, né, que afetam o emocional dela, que a faz ficar cada vez mais fechada no seu mundinho. Importa compreender que o silêncio dessas crianças não é uma afronta aos adultos, não é contestação da sua autoridade, não é recusa em falar apenas por birra ou por teimosia. É um comportamento altamente disfuncional na tentativa de combater uma ansiedade sentida como paralisante ao ponto de evitar o contato social. Então, eu não sei se alguém aqui já teve algum ataque de pânico, alguém já teve algum ataque de pânico? Não, que bom, que ninguém nunca teve. Porque é bem parecido com a questão do ataque de pânico. Soa frio, coração acelera, falta de ar, sensação de desmaio, sensação de morte iminente. Então, eu posso dizer para vocês que é uma sensação quase que insuportável que a criança sente diante de uma situação que ela se sente ameaçada. Situações que a gente acha normais, para ela não é normal. É uma ameaça realmente real que ela acredita e que o cérebro dela acredita e responde de forma a se defender daquela ameaça. Então, todos esses sintomas que ela sente é uma forma de se defender do que ela acredite que seja uma ameaça. Fala aí, tá acabando meu tempo? Né? Então, vou entrar agora na intervenção para a gente fechar aqui, tá bom? Então, como eu falei, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental, né? Existem muitas pesquisas e estudos falando que é uma das teorias da psicologia mais efetivas para o mutismo seletivo. Então, quais são as técnicas, né, que a gente trabalha dentro da terapia cognitivo-comportamental para trabalhar o mutismo seletivo? Principalmente, como eu já havia comentado, a psicoeducação para família e escola. Então, tem que ter essa parceria fundamental, esse triângulo, escola, família e terapeuta, né? E se tiver o médico também, o médico,
para que a gente consiga fazer um trabalho em conjunto, faça trocas, porque não é só a terapia, não é só a escola, não é só a família, no caso da medicação, não é só a medicação. É um conjunto de trabalho multidisciplinar que faz toda a diferença. Avaliação psiquiátrica ou neuropediátrica, caso seja necessário, né? Você entra com a terapia e você vê que aquela criança não anda, ela não está em sofrimento, ela continua em sofrimento. Existe aí uma discussão muito grande em questão da medicação, né? Algumas pessoas são a favor, outras são contra. Eu costumo falar que a medicação ela não é a vilã da história, como as pessoas muitas vezes acham. A medicação ela entra como um coadjuvante para tirar essa criança do sofrimento. Né? Muitas vezes a gente precisa tirar essa criança desse sofrimento, diminuir essa ansiedade, para que ela consiga ver outras possibilidades no mundo. Ela às vezes fica tão ansiosa que ela não consegue ver outra possibilidade. E existe uma alteração de neurotransmissores das sinapses, realmente. Então, é questão química, é questão cerebral química, que a medicação é que vai atuar lá naqueles neurotransmissores, que vai fazer com que as sinapses regulam novamente e ela consiga ter uma qualidade de vida. Então, essa questão da medicação, ela tem que ser avaliada caso a caso e não ser descartada como se fosse a vilã da história. Mudança de fatores ambientais, e aí a gente fala a questão de mudança de fatores ambientais, depois da psicoeducação com a família e com a escola, essa família, essa escola vai mudar algumas coisas no ambiente dessa criança para que ela se sinta mais confortável e mais segura, para que ela desenvolva as habilidades sociais dela, né? Parar de cobrar que essa criança fale, deixar ela mais à vontade, ela fazer no tempo dela, ela se sentir segura para fazer, porque elas muitas vezes acham que elas se sentem cobradas em ter que falar, elas acham que tem que falar pela cobrança da família, pela cobrança da escola, e ela não tem que falar, ela tem que falar no momento que ela julgue necessário falar. Né? Treino de comportamentos mais adequados, então na terapia, quando a criança ela já começa a falar, ela traz muitas questões com que ela tem dificuldade, e aí a gente trabalha como que ela pode agir de maneira diferente em determinadas situações, para que ela consiga superar as dificuldades dela. Então, se a gente conversa, ela fala, eu estou fazendo assim, 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 e não está funcionando. Então vamos tentar assim, de outra maneira, para que você consiga superar essa dificuldade. E aí, com a ansiedade já diminuída, parceria com a escola, orientação à família, também é muito importante o reconhecimento dos sentimentos da criança. Ela tem que entender o que ela está sentindo, ela tem que dar nomes aos sentimentos dela. Muitas vezes ela descreve o que está sentindo, ela fala, eu estou com a mão suando, eu estou com o coração disparado, eu estou com falta de ar, mas ela não sabe dar nome àquilo. E aí quando ela começa a perceber que aquilo tem um nome, você está ansiosa, isso é uma ansiedade, você está com uma crise de ansiedade. E ela já sabendo o que ela tem e a forma como ela lida com isso, vamos respirar para essa ansiedade diminuir, respira fundo e solta, né? Com a criança a gente fala assim, cheira florzinha só para velhinha, então você cheira florzinha só para velhinha, e a criança ela vai relaxando, ela vai aprendendo que ela pode controlar aquela ansiedade, né? Então, e ela começa a reconhecer, começa a falar, porque hoje eu fiquei muito ansiosa com isso, 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 porque hoje eu fiquei com muita raiva, porque meu amiguinho fez isso, isso, isso comigo. Então, ela começa a denominar coisas que antes ela não sabia identificar, sentimentos que ela não sabia lidar. Então, quando ela começa a nomear os sentimentos, ela começa a aprender a lidar com eles. Então, aprendendo a controlar a sua ansiedade, né, através das técnicas de relaxamento, da respiração. E também a reestruturação cognitiva, que é você mudar o pensamento que a criança tem negativo em relação às situações. Então, quais são os pensamentos mais negativos que essa criança tem? As pessoas vão rir de mim, as pessoas vão ficar olhando para mim, eu vou ser o centro da atenção, e elas não gostam de ser o centro das atenções, né? Então, você começa a mudar esse pensamento da criança na terapia e falar, mas por que você vai ser, né? O que te leva a acreditar nisso? Qual é um outro pensamento mais funcional que você pode ter que não te afete tanto? Então, você vai reestruturando a cognição dessa criança e mudando, ao mesmo tempo, o comportamento dela frente às situações que ela se sente ameaçada, vamos dizer assim, né? Então, é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar.
Coloquei um artigozinho ali no final, que eu achei muito interessante para quem tiver interesse em ler, mutismo seletivo, estudo de casos com tratamento interdisciplinar. Então, fala justamente do caso de uma criança que tem mutismo seletivo, que passou por algumas terapias sem sucesso e depois, quando realmente foi diagnosticada com mutismo, recebeu o tratamento adequado, ela conseguiu superar o mutismo seletivo. Então, eu acho interessante vocês darem uma lida. Então, é isso. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, tá? Obrigada e fico à disposição aí.